Bom dia, sexta-feira, 8 de setembro, temos hoje o nosso estudo adicional. Queremos inicialmente dizer que a escravidão era algo comum nos dias do apóstolo Paulo. Nos tempos bíblicos, algumas nações que tornavam-se muito fortes, cresciam de maneira numerosa, militarmente, elas invadiam outros povos, outras nações, conquistavam esses territórios e transformavam aquele país conquistado numa colônia. Agora cobrava impostos daquele povo e eles eram subjugados e muitos deles feitos escravos, levados para a terra de seus conquistadores. Deus nunca incentivou ou aprovou isso. Perceba que Deus é conhecido no texto bíblico como o Deus dos exércitos, o Deus poderoso nas batalhas. Todos os embates em que o povo de Israel se envolveu, quando foram atacados por outros povos, estando em comunhão com o seu Deus, sempre venceram. Deus não conhece derrotas. E você vai ver no relato bíblico que não há nenhuma ocasião em que Deus, com todo aquele poder que ele conferia ao seu povo, você não vai ver o povo de Israel invadindo uma outra nação para torná-la escrava ou colônia. Mas, repito, no contexto social em que eles viviam, a escravidão era algo realmente muito comum. No Império Romano, nos dias do apóstolo Paulo, os escravos eram conhecidos como parte da estrutura social daquele povo. E eles eram considerados como membros da casa do seu dono. Acredita-se que entre os anos 146 a.C. até 235 d.C., a proporção era de 3 escravos para cada cidadão livre em Roma. Plínio afirma que no tempo de Augusto, um cidadão romano chamado Cecílio chegou a ter 4.116 escravos. Essa informação está na Enciclopédia Espasa, no artigo Escravidão. Tão comum nos dias de Jesus aqui na Terra, ele chegou a orientar o seu povo, após ter sido feita a ele uma pergunta muito capciosa, se era lícito pagar impostos ou não. Ele respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu quero fechar com uma observação interessante. Paulo, quando esteve preso em Roma, ele escreveu também uma epístola que tem um capítulo só, Epístola a Filemon. Esta é uma carta pessoal que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava encarcerado em Roma, e ele a dirigiu a um cristão chamado Filemon, que vivia na cidade de Colossos. Ela foi enviada juntamente com a epístola aos Colossenses por meio de Tíquico, amigo de Paulo, e foi escrita devido a uma crise entre um dos conversos do apóstolo Paulo, Onésimo, escravo do cristão Filemon. Ele, inconformado com a sua condição de servo, por alguma razão que a epístola não esclarece, ele fugiu da casa do seu amo, roubando algum dinheiro e outros bens, como está lá no verso 18. Chegou a Roma, esperando, como faziam outros escravos fugitivos, passar de forma despercebida entre as grandes multidões daquela cidade. E foi ali que Onésimo se encontrou com Paulo. A necessidade possivelmente o impulsionou a procurar os cristãos devido à caridade deles, que sem dúvida já havia sido percebida por ele quando viveu ainda na casa do seu antigo amo cristão Filemon. Ou, possivelmente, enquanto esteve em Roma, ele assimilou o suficiente dos ensinos cristãos e a sua consciência foi comovida e logo procurou o apóstolo Paulo, que antes pode ter sido hóspede de Filemon, enquanto ele era escravo lá, e ele, quem sabe, procurou Paulo para receber mais orientação espiritual. Qualquer que tenha sido o motivo, Onésimo foi muito bem recebido por Paulo e se sentiu inspirado a ajudá-lo com toda a dedicação que o ancião apóstolo necessitava. Sua consciência e sua vontade prepararam-no para seguir o caminho do dever e retratar-se, emendar-se dos seus enganos do passado, retornando à casa do seu antigo amo. Então Paulo escreve uma carta
de recomendação para Filemão. Onésimo não esperou para ver como responderia o seu amo Filemão à solicitação do apóstolo Paulo através da carta, mas imediatamente viajou com Tíquico, o mensageiro do apóstolo. Ninguém sabe como foi recebido Onésimo, mas é difícil imaginar que Filemão, um seguidor de Cristo, não se comovesse ante a súplica tão comovente do apóstolo Paulo nos versos 17 e 18 da epístola a Filemão, quando Paulo diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se em algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O nobre tom da carta reflete a confiança do apóstolo de que Filemão receberia a Onésimo como a um irmão amado, como está no verso 16. Podemos supor, então, que a confiança de Paulo foi certamente recompensada. Deus é o Deus da inclusão, que não faz acepção de pessoas. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.